Olá, meu nome é Matheus Viana, eu sou professor de ensino religioso, do ensino fundamental 2 e também do ensino médio, e capelão no IAVEC. E eu queria deixar com vocês uma breve meditação em algo que aconteceu nos tempos bíblicos, embora os fatos históricos sejam diferentes, mas os contextos são semelhantes. E eu queria aplicar esse fato histórico, esse fato bíblico, e contextualizar para a nossa realidade, a fim de que nós possamos ser sensíveis e aprender o que Deus quer nos ensinar. O relato ao qual eu cito é a passagem registrada ali no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, os versículos 1 ao versículo 9. Eu não vou ler ele inteiro, quero pegar rapidamente somente algumas partes que podemos contextualizar para a nossa vida. Ali o contexto, quem não sabe, o contexto ali, o profeta Elias, depois de ter desafiado os 450 profetas baalins que serviam diante da mesa da rainha Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, uma rainha pagã, e Acabe também, embora rei de Israel, mas ele também, na verdade, era um pagão. E ali nós vemos que o profeta Elias enfrentou os 450 profetas no Monte Carmelo, onde Deus agiu de maneira poderosa. Elias teve uma vitória acachapante, mas nós sabemos que depois ele, debaixo de uma sentença de morte proferida pela rainha Jezabel, ele acabou sucumbindo e ficou com medo e fugiu e se enclausurou. E na verdade, como eu disse, embora os fatos históricos sejam diferentes, mas os contextos são semelhantes. E hoje nós estamos vivendo uma época de quarentena por conta da disseminação do coronavírus, que gera a doença, o Covid-19, a qual nós temos ouvido bastante de maneira sistemática e exaustiva. Mas assim como Elias fugiu de Jezabel com medo, a palavra de Deus diz ali no versículo 3 do capítulo 19 do primeiro livro aos Reis, disse assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E logicamente nós atendendo uma direção dada pelo Ministério da Saúde nas 3 esferas, tanto na esfera da União, como também do Estado e dos municípios, embora alguns estados do Brasil estão agindo de maneira diferente, mas pelo que nós temos visto, essa questão do enclausuramento, vamos dizer assim, tem sido geral. Embora o Brasil tenha um tamanho continental, mas é algo que todos os brasileiros estão com medo. Logicamente nós vemos ainda aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, algumas cenas de irresponsabilidade, mas no geral, na maioria, existe uma certa clausura. E essa clausura, ela é de fato, eu creio, prudente, ela é prudente. Mas nós não podemos descartar que a maioria da população está com medo. Eu não posso dizer também que eu não estou com medo, eu por conta da minha deformidade, eu tenho uma respiração bastante precária, então eu estou no grupo de risco. Então nós temos medo, mas nós precisamos meditar, porque há 2 tipos de medo. Há o medo que, na verdade, nos leva a agir de maneira mais cautelosa, de agir de maneira mais responsável, mas existe também aquele medo que nos paralisa. E quando a Bíblia diz, por exemplo, em 1 João, no capítulo 4, quando ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo, esse medo é o medo que nos paralisa, é o medo que nos paralisa de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E Elias teve esse medo, ele teve esse medo. E logicamente nós também, diante de uma situação dessa, nós também somos acometidos por esse medo. Mas o que eu quero deixar com vocês aqui é que esse texto, esse episódio, ele é tão fantástico porque nós vemos 2 tipos de clausura, 2 tipos de medo.
Nós vemos dois tipos de clausura e essas clausuras têm as suas causas. E a primeira clausura, quando Elias se refugiou no deserto, é porque ele estava com medo, ele tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. E eu, vou falar aqui um pouco por mim, esse coronavírus para mim é uma sentença de morte, vamos dizer assim, porque se eu pegar esse vírus, eu estou, de acordo com a clínica médica, de acordo com o quadro clínico, o diagnóstico ao qual está sobre a minha vida, é uma sentença de morte. Então, por isso que eu tenho tomado todos os cuidados possíveis. Então, como eu falo, esse medo ele precisa se transformar em prudência e não em paralisação. Então, essa quarentena a qual nós temos vivido, ela é de certa forma prudente. Nós temos que analisar que esse medo não pode nos paralisar logicamente de maneira responsável, mas de cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. E é interessante que nesse momento de medo, nesse momento de clausura, acontece algo a Elias, que é algo que também acontece com a gente. Olha que interessante. No versículo 5, a Bíblia diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então, na verdade, o que nós podemos ver aqui é que Elias, embora estivesse com medo, estivesse na clausura por conta de querer salvaguardar a sua vida, ele deitou e dormiu. O Salmo 2 fala que nós devemos, na verdade, o justo, aquele que tem a consciência de que está diante da presença de Deus, ele tem o sono tranquilo. Então, na verdade, nós precisamos entender que, ainda que nós estejamos vivendo debaixo de uma sentença, debaixo de um frenesi por conta de um vírus, que não é uma simples gripe, embora haja vírus mais letais do que ele, mas ele é um vírus letal para determinada faixa da população. Então nós não podemos brincar com isso, mas, embora nós estejamos debaixo desse frenesi, debaixo dessa ameaça, nós precisamos entender que a presença de Deus está sobre nós. Jesus, ele profetizou, Jesus, ele confirmou, ele afirmou em Mateus 28:19 que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra ali, a aion, é até a consumação das eras, ou seja, até a sua vinda. Então nós temos a promessa de que Jesus estaria conosco. Nós temos a promessa lá em João 14:26 de que o Espírito Santo viria. Então, assim como o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo ali em Gênesis, no começo de tudo, o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo habita em nós, que é o próprio Deus habitando em nós. Então nós temos a presença de Deus. Então nós podemos dormir. E enquanto Elias dormia, enquanto Elias descansava, ele foi visitado ali pelo anjo. E é interessante o que o anjo fez. A Bíblia diz que o anjo colocou pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Uma coisa que a gente precisa aprender é que na Bíblia não existe meros detalhes. Tudo na Bíblia tem uma mensagem, tem um aprendizado. E é interessante que quando a Bíblia fala do pão assado sobre brasas, isso aqui não é um mero detalhe. Na verdade, é algo que carrega em si um princípio. E rapidamente eu quero falar sobre ele. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala de pão, a gente tem que entender que o pão é o sustento de Deus. Isso começa desde o maná. Em João 6,51, na ocasião da festa dos tabernáculos, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E ali ele estava falando justamente, fazendo uma analogia em relação ao maná. Ou seja, assim como Deus derramou o maná para sustentar o seu povo no deserto, durante a jornada até a terra prometida, Jesus é o maná. Jesus é o verdadeiro pão. Então aqui, na verdade, assim como o anjo deu pão ali para que Elias pudesse comer, a mensagem que está aqui para nós é que Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, está conosco. Ou seja, ele está
presente nas nossas vidas. Então, por isso nós podemos deitar e dormir. Ou seja, nele nós temos a segurança. Só que não é só a questão do pão. Esse pão estava assado, e assado sobre brasas. Eu não quero aqui ler o texto, né, mas eu vou deixar aqui para que você possa meditar. Em Levítico, no capítulo 24, nos versículos 5 ao versículo 9, ali nós vemos, né, Deus, através de Moisés, estabelecendo um princípio sacerdotal. E o princípio sacerdotal é de que o sacerdote, né, o levita, ele precisaria pegar 12 pães e assá-los sobre o altar. Só que antes dessa sentença de assar o pão sobre o altar, lá em Levítico, no capítulo 6, Moisés dá a sentença de que o altar precisaria estar aceso constantemente, ele não poderia se apagar. Ou seja, o altar sempre teria que estar aceso 24 horas por dia. O que isso fala? O altar aceso fala da nossa vida estar pronta, da nossa vida estar todos os dias, em todos os momentos, pronta para colocar ali um sacrifício. Porque quando Deus estabelece essa sentença através de Moisés, era para que em todos os momentos o altar estivesse pronto para receber o sacrifício. E lá em Romanos 12:1 nós vemos o apóstolo Paulo carregando esse princípio, escrevendo ali aos romanos que nós devemos apresentar como sacrifício vivo os nossos corpos. Quando ele fala de corpo ali, ele não está falando apenas do corpo físico, mas ele está falando da nossa vida de maneira integral, ou seja, nós sacrificarmos a nossa vida de maneira integral diante do altar de Deus, que é o que ele chama de culto racional. Então esse é o nosso culto racional, ou seja, o culto quando nós nos entregamos totalmente à vontade de Deus para que se cumpra a oração de Jesus, lá na oração do Pai Nosso, quando ele diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então esse pão estava assado sobre as brasas. Ou seja, quando a gente lê esse texto ali se referindo a Elias, nós temos que carregar todos esses princípios, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então o pão assado ali fala do pão vivo que desceu dos céus, que é o próprio Cristo, e ele estava assado sobre brasas, ou seja, fala do altar, fala da nossa vida diante de Jesus, nós entregarmos a nossa vida diante dele, diante do altar, ou seja, nós nos alimentarmos da palavra de Deus, do próprio Jesus. Lá em João 5,39, por exemplo, a Bíblia diz que as Escrituras revelam Cristo, mas também fala da nossa vida estar queimando diante do altar. Mas não é só isso. A Bíblia fala também de que esse pão assado sobre brasas estava diante da cabeça de Elias. Isso também não é um mero detalhe. O que significa a cabeça? A Bíblia fala em Romanos 12:2 da transformação pela renovação da nossa mente, para que vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui que nós precisamos entender qual as prerrogativas, qual a verdade, quais os pressupostos, quais os fatos que têm alimentado a nossa mente e, consequentemente, o nosso coração. Ou seja, o que tem alimentado o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. São as notícias que têm te deixado mais temerosos, ou é a palavra de Deus que nos garante de que, embora nós sejamos acometidos pelo mal, porque a Bíblia não nos isenta do mal. Em João 14:33, Jesus vai dizer, em João 16:33, perdoe-me, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Romanos 8:37, o apóstolo Paulo vai dizer que em tudo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a questão de vencedores significa que nós vencemos algo. Logicamente que nós devemos fazer, como eu disse, repito, todas as atitudes que cabem a nós, a fim de que não sejamos contaminados, a fim de que não sejamos acometidos pelo mal. Mas ainda que isso aconteça, nós precisamos crer de que a palavra de Deus, ela é suficiente. Nós temos um Deus que age, nós temos um Deus que nos dá a vitória. Às vezes não é a vitória do jeito que a gente quer, mas ela é a vitória. Então, quais são os pressupostos, quais são os fatos que têm permeado a nossa mente e o nosso coração?
Então a Bíblia fala ali, né, que o pão assado sobre as brasas estava diante da cabeça. Mas não é só o pão assado sobre as brasas. Logicamente que esse pão a gente poderia falar várias coisas. Poderia falar do pão sem fermento, de Êxodo 12, e que o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 5. Nós poderíamos falar sobre várias coisas. Mas a última coisa que eu quero falar é do jarro de água. A água na Bíblia fala do disseminar da presença de Deus, da palavra de Deus. João 15,3 diz, Jesus dizendo para os discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E João 7,38 ele vai dizer, o próprio Jesus dizendo, na ocasião da festa dos tabernáculos, aquele que crê em mim, como diz, conforme as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lá em Ezequiel 47, nós vemos o profeta tendo a visão do templo, e esse templo, cuja glória vinha do Oriente, ele foi cheio da presença de Deus, e a presença ali simbolizada pela água, ou seja, a água que enchia o templo. E nós vemos também em Apocalipse 21, o rio de água viva que flui do trono de Deus. E é interessante que também, se nós olharmos João no capítulo 4, quando Jesus diz para aquela mulher samaritana, se você beber da água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Então, na verdade, o jarro de água fala da manifestação da presença de Deus. Então, nós temos que entender que ainda nós estejamos enclausurados por conta do medo, né? Por conta da salvaguarda da nossa vida, nós precisamos entender que diante de nós, Deus nos provê. Deus irá nos prover, como já tem provido o pão assado sobre as brasas, ou seja, o próprio Cristo, a presença do próprio Cristo. Interessante quando se nós voltarmos ali para a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que no versículo 13, Jesus, no seu modelo de oração, vai dizer, dai-nos hoje, dai a cada dia o pão nosso, ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pão não é somente o pão natural, embora seja, tanto que não é somente o pão natural, que Jesus, diante da tentação, ali em Mateus no capítulo 4, ou em Lucas, também no capítulo 4, vai dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, embora o pão natural seja escasso, né, nesse tempo, como eu disse, de frenesi, onde nós não podemos sair muito, né, para ir ao supermercado, fazer compras, então, de certa forma, o pão vai ser escasso. Mas o pão ao qual Deus nos provê não é somente o pão material, mas fala também do pão espiritual, ou seja, a presença de Deus, o próprio Jesus, a própria palavra. E é interessante que quando Elias, eu agora já estou terminando, quando Elias ele se alimenta do pão assado sobre as brasas e bebe daquele jarro de água, ele fica fortalecido. E aí nós vemos uma segunda fase da clausura. Então, como eu disse, a primeira clausura é a clausura que nós mesmos nos colocamos por conta dos nossos medos, mas existe aquela que o próprio Deus nos leva. Assim como o Espírito Santo induziu Jesus para o deserto a fim de ser tentado, para que se cumprisse todo o propósito de Deus na vida de Jesus, concernente ao plano da redenção, nós vemos que no versículo 7, o texto bíblico diz assim, o anjo do Senhor voltou nele e disse, levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele, Elias, se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então nós vemos aqui que Elias, a partir do momento que ele comeu do pão, que ele se alimentou da provisão a qual Deus lhe deu, ele se levantou obedecendo ao chamado de Deus para a sua vida e enfrentou uma quarentena. Logicamente que a quarentena aqui é a quarentena literal, embora a nossa quarentena ela não obedeça 40 dias, né? Ela leva mais dias, mas aqui é a quarentena literal. Mas nós podemos entender que, assim como Elias passou por essa quarentena, fortalecidos pelo alimento de Deus,
E nós também estamos passando por uma quarentena. Mas a questão é qual é o objetivo dessa quarentena. Você vê que Deus tinha um propósito para a vida de Elias, mas esse propósito se deu por etapas. Então, ainda que ele fosse para restaurar a nação de Israel, ele teve um momento de quarentena, mas essa quarentena o conduziu a Horebe, ou seja, ao monte de Deus. Então, que nessa quarentena nós possamos estar diante de Deus. Que essa quarentena nos leve ao Horebe, ao Monte Horebe. O Monte Horebe, para quem não sabe, foi um monte onde Deus falou com Moisés e deu as leis, as tábuas da lei, onde Deus se manifestou ali a Moisés, dando a ele os 10 mandamentos como toda a lei. Então, na verdade, essa quarentena, que nós possamos ter um retorno à palavra de Deus, nós possamos ter um retorno à presença de Deus, porque o verdadeiro consolo está na presença de Deus. Que nós estejamos atentos. Pais, alunos, aproveitem esse momento de quarentena para que vocês possam, em nome de Jesus, para que vocês possam se aproximar, para que vocês possam, de fato, entregar a vida de vocês a Jesus, para que vocês possam entender que sem Ele nós não somos nada. Não adianta a força do nosso braço se Deus realmente não estiver nos abençoando. Então, que nós possamos nos conscientizar disso, a fim de que nós possamos nos alimentar do alimento que somente a presença de Deus, que somente a palavra de Deus pode nos fortalecer, a fim de que nesse momento de quarentena, que nesse momento de clausura, nós possamos cada vez mais nos achegarmos ao Monte Horebe, ou seja, a presença de Deus, através da nossa oração, através da nossa devoção. Que vocês fiquem com Deus. Me perdoe se eu estendi muito, mas eu acho que essa palavra ela precisa ser completa, a fim de que nós possamos nos orientar diante de um momento tão turbulento. E a única direção correta é a palavra de Deus, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é o que o salmista vai falar no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Tomara que vocês sejam edificados com esse vídeo. Eu desejo que a bênção de Deus, que a Shalom, que o poder da ressurreição de Cristo opere sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada aluno, sobre a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo. Um abraço a todos vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo.